Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart, host aqui do podcast, comigo o Bruno. Buenas, pessoal, vamos para mais uma. Vamos lá, mais um podcast. A semana gravando vários, né, Bruno? Estamos no segundo já, dia seguido. Vocês que vão ver um pouquinho mais passado, mas a gente já tá no segundo podcast da semana. Muito bom. Conseguimos encaixar uma agenda aí com o nosso convidado, já vamos apresentar ele para vocês, mas foi bom que hoje nós vamos falar de um tema muito legal, falar de irrigação. É um tema que muita gente tem dúvidas e tal, e nós vamos... Hoje vamos fazer barro. Hoje vamos fazer barro, hoje vamos molhar bastante aí, aproveitar que tem região, hoje não vamos fazer inveja, na verdade, para algumas regiões do Brasil, né, o pessoal pedindo chuva e tal, e nós vamos falar de água bastante aí, falar de bastante irrigação. Antes da gente apresentar o nosso convidado e entrar no assunto, falar um pouco dos nossos apoiadores, a CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência em Agronegócio, uma empresa de consultoria técnica voltado ao produtor rural e também uma consultoria em gestão empresarial. Então, se você quiser saber mais da CIA Brasil, entre em contato através do Instagram, CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br. Também a nossa parceira Puro Trato Nutrição Animal, que é uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado, tem uma diversidade de produtos para várias espécies animais. Então, se você quiser saber mais, entre em contato com a Puro Trato, @Puro Trato Nutrição Animal, sem cedilha e sem o acento, ou purotrato.com.br. Também a ZT Sementes é nosso parceiro, ZT Sementes focado muito em produção de sementes de alta qualidade, com muita tecnologia envolvida para soja, trigo e aveia. Então, se você quiser saber mais, fale com a ZT Sementes, @ZT Sementes ou ztsementes.com. E para fechar, os nossos parceiros aqui, a FarmConte. FarmConte que é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado. É uma plataforma voltada para contadores. Então, se você quiser saber mais sobre a FarmConte, entre em contato com o pessoal, @FarmConteBR ou farmconte.com.br. Não se esqueça de nos seguir e compartilhar os nossos conteúdos. Hoje tem praga, Bruno, para quem não seguir? Agora vai pegar a praga. Vamos pegar. Se olhar e não compartilhar, não curtir, não seguir, o cara ou vai viver numa seca eterna ou vai viver abaixo de muita chuva. Então o cara tem que no mínimo deixar uma curtida ali e compartilhar, porque aí é conforme a reza. Se fizer mais coisa, comentar, curtir, compartilhar, aí é chuva na medida certa. Isso aí. Então, isso é para quem se inscrever então no canal. Aí quem se inscrever vai ter chuva na medida certa, bem tranquilo. Aí vai entrar mais 5 anos aí de chuva, de água adequada. Isso aí. Beleza, então. Tá dado o recado. Então, as nossas redes sociais é @Pé no Barro Podcast. Para você quiser nos achar em outros canais, tá vendo por um que a gente quer ver pro outro, sempre @Pé no Barro Podcast. Beleza? Bruno, vamos lá apresentar o nosso convidado. Vamos falar muito, como tu disse, de irrigação. Então hoje a gente está aqui com o gerente regional de vendas da Lindsay, Juan Latorre. Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado a vocês. Para mim é uma satisfação poder aqui conversar um pouco mais sobre a irrigação, né? É o futuro da agricultura no Brasil, tem que ser com irrigação, né? Não tem outro caminho. Então, para nós é uma satisfação poder compartilhar esse momento com vocês. Sem dúvida, é por aí, né? Nós vamos falar muito disso, né? Do que se pode fazer, né? Das vantagens e desmistificar um pouquinho, né? A gente tá tendo a felicidade de trabalhar agora cada vez mais com a irrigação, então eu acho que tem muita coisa para ser desmistificada aí sobre a irrigação, né? E todo esse potencial que tem para fazer as culturas potencializar cada vez mais o negócio. Ainda mais numa situação que a gente está vivendo de extremos, né? Um lugar chove de mais, outro chove de menos, então a irrigação vem para colocar tudo isso aí no ponto certo. Apresentando um pouquinho mais do teu currículo, Juan Latorre, gerente de vendas, né, da Lindsay, regional sul do Brasil, formado em administração pela Unicinos, também tem MBA em agronegócios pela URGS, especialista em gestão de concessionárias pela Universidade Austral, na Argentina, onde ele passou, já foi analista financeiro da GCO, assistente de vendas para exportação da Stara, executivo financeiro da Gerdau, também gerente de vendas pela GCO durante mais de 10 anos, gerente nacional de vendas pela Fokin, daí já na área de irrigação, e atualmente, como eu falei, gerente de vendas da Lindsay Regional Sul Brasil. Tá com 70 anos mais ou menos, cara. Uma dessas aí vai somando. Chega, né? É isso aí. Vasta carreira, né, no mundo corporativo. Muito legal estar com a gente aqui hoje. Legal, obrigado. Quem é o cara que irriga? Quem é o cara que bota pivô? Bom, antes de mais nada, é o cara que tem a consciência que chegou num determinado desenvolvimento da sua propriedade em busca de tecnologia para aumentar sua produtividade, né? Então, em diferentes regiões do Brasil, o custo da terra hoje em dia está praticamente que inviável expandir sua produção comprando ou adquirindo terra. Então, o principal
principal ferramenta para aumentar essa produtividade é o pivô central. Né? Através de um sistema de irrigação com pivô central, tu consegue aumentar a tua produtividade, né? Adquirir mais tecnologia na propriedade como um todo. A gente costuma dizer que o agricultor que está na irrigação, ele está em outro patamar tecnológico do que o seu vizinho que não tem irrigação. Né? Não é somente pelas máquinas, pelos equipamentos que ele utiliza, né? Mas também pelas variedades de semente que ele pode usar, né? Pela variedade de defensivos, né? O adubo que ele utiliza é para uma alta performance, para janelas adequadas com o desenvolvimento da cultura, e com isso ele chega num patamar de produtividade que não chega sem a irrigação, né? É uma tecnologia que não é para todo mundo. Ou ela pode ser para todo mundo, mas em momentos diferentes. Na verdade, assim, existem vários fatores que impedem o agricultor de ter acesso da tecnologia, né? Primeiramente, a questão da infraestrutura do país, que muitas vezes nas regiões remotas, né, no campo, a gente tem escassez energética. Né? A malha de distribuição de energia elétrica é o que impede a expansão da irrigação, por não ter acesso à energia. Aí, qual é a alternativa do agricultor? É irrigar usando diesel, geradores a diesel, que isso daí, por um lado, ele ganha, mas gera um passivo ambiental importante, né? Ou um elevado custo de irrigação, né? Então, acaba sendo um entrave à expansão da agricultura de irrigação sem um acesso a uma energia adequada, né? Também a disponibilidade hídrica em diferentes regiões, ela acaba tornando um entrave para expandir a área irrigada na propriedade, né? Então, alto custo de transporte de água muito distante ou perfuração de poços, né? Então, tem essas entraves que faz com que o agricultor tenha que fazer uma conta bem afinada para viabilizar o investimento. É uma boa essa pergunta do Bruno, porque assim, uma das coisas, a gente trabalha muito com sistemas pecuários, pastagens e tal, e aí quando dá esses momentos de falta de chuva, todo mundo fala, não, tem que resolver isso aí, então vamos botar irrigação. Só que muitas vezes a gente vê produtores que não fazem o básico direito e já querem irrigar. Então, talvez a gente sempre fala assim, uma escada de evolução tecnológica, porque eu digo assim, o cara quer aumentar a produtividade, só que o cara não faz a calar direito, não faz no calcário, não usa semente boa e quer irrigar. A irrigação não vai resolver os problemas dele, ela vai talvez amenizar alguns, mas o completo retorno talvez não esteja nesse momento. É mais ou menos isso também que vocês analisam na hora de montar um projeto ou não? É importante toda essa questão de bom uso dos recursos hídricos, né? Porque, afinal de contas, a gente não gasta água, a gente utiliza ela como um meio de potencializar a produção, mas, ao mesmo tempo, se tu não usar ela corretamente, ela não vai te entregar o potencial de produtivo que tu precisa para recuperar o investimento realizado na propriedade, né? Se a gente pudesse dividir assim, ó... O Armindo falou em evolução, né? Tá um cheirinho aqui, só antes da... Vai chegar o doce. Pizza aí, ó. Essa é a hora que rouba a cena. Essa é... Obrigado. Aproveita que é a hora de quando der uma folguinha, tu vai na pizza aí, porque nós vamos comer ela e não vamos deixar. Nós vamos só nós perguntando e comendo aqui, né? Vai lá. Isso é pra quem não tá nos vendo, né? O cara que tá no carro escutando depois, escutar o cheiro. A gente vê que tem uma evolução do produtor, né? A gente fala assim, o cara chegou num nível de produtividade, ele já está num nível financeiro, né? Econômico, e aí ele vai para o pivô, ele vai para o silo, né? Eu considero essas duas coisas, a armazenagem e a irrigação, é uma passagem de rito do cara, né? Ele já chegou num determinado status produtivo, ele diz assim, cara, eu estou em busca de segurança, porque eu vou garantir ou eu estou em busca de alta performance. É por aí? Tem esses dois? Exatamente isso aí. Exatamente isso. O que mais do que a gente fala, uma lavoura bem irrigada é sinônimo de alta rentabilidade para o nosso agricultor, mas também de noites bem dormidas, né? Que é o que faz com que o cara pense em realmente adotar uma tecnologia superior, né? A questão da armazenagem e irrigação são duas frentes que, inclusive, o governo vê isso como um posicionamento estratégico no fomento para o agro investir ou direcionar seus recursos, que são cada vez mais escassos, em desenvolver esses dois segmentos dentro da indústria de máquinas, né? Através de linhas de BNDES, fomento,
justamente porque permitem esse crescimento, né? Esse fortalecimento do segmento, do setor, né? Então, realmente, a irrigação e em conjunto com a armazenagem é algo essencial para o crescimento da agricultura no Brasil. E estão totalmente ligadas com essa questão da infraestrutura, né? Tu começou falando de energia, eu estava rodando no Maranhão aí uns dias atrás, e a gente conversando, né? E aí, num determinado momento, num evento lá, o cara disse, cara, nós temos um problema de fornecimento de energia. Nós temos as nossas redes, nós estamos botando algumas coisas já de fotovoltaica, mas a gente não consegue ligar o acesso à rede normal, então assim, a gente não tem. E aí, o pessoal com pivô diz, cara, é aquela história, já que o pivô tem que ligar de noite, né? Sempre aí, é bom a gente explicar um pouquinho isso aí depois, se tu puder, essa questão da energia, né? Energia mais barata, então o pessoal tem muito isso. O produtor, ele acaba por questões de preço, né? Tendo que usar à noite, mas mesmo assim, em alguns momentos, ele não vai ter essa energia não tem luz, não chega luz, falta luz, fica uma semana sem luz e o cara precisa irrigar. Então nós temos ainda algumas barreiras, né, fora da porteira para poder introduzir essas tecnologias. Exatamente. Essa questão da infraestrutura, ela é crucial. É o famoso custo Brasil, né? A gente não irriga mais por falta de energia elétrica, né? Então a gente fica pensando de que forma a gente consegue alavancar ou viabilizar uma irrigação, né, economicamente viável e ao mesmo tempo que não seja um prejuízo para a sociedade por conta de uma falta de rede elétrica perto da propriedade, né? E muitas vezes esse investimento recai sobre o agricultor, fazer um grupo de agricultores em determinada região fazer esse tipo de investimento pesado, né? Em infraestrutura de distribuição, né? Ou quando faz, né? Aconteceu com uma cliente nossa que ela investiu toda a rede elétrica para chegar a uma rede trifásica, ela estava montando mais que uma semi-indústria dentro da propriedade lá, quando ela tinha feito o pedido, nunca saía, ela falou, não, então eu vou resolver, eu vou fazer. Acaba bancando, né? Puxou, gastou, sei lá, 300 mil reais na rede, quando ela terminou de fazer, veio o pessoal, não, nós viemos aqui agora para instalar a rede elétrica da... Pior ainda do que a... E ainda outros casos que não vem nem comentar, né? Que o cara não liga e tu precisa dar né? Precisa exato. Conversar diferente para poder fazer essa ligação. Exato. Me conta um pouquinho, assim, para nós... eu quero falar também da água, né? Que eu acho que é um ponto, assim, dessas questões do outorga e tudo, mas fala um pouquinho para nós como é que é a tua região de atuação, né? O que tá nesse gerente de negócios, gerente comercial do Sul? O que é esse Sul aí? Como é que é esse Sul? Na verdade, o Sul, ideia de um grande território, né? De um país quase continental, né? Então tem uma diversidade muito grande. A realidade de cada região do país é totalmente diferente uma da outra, né? Desde os sistemas de armazenagem de água até a cultura da irrigação propriamente dita, né? Culturas totalmente diferentes. Tem regiões dentro da minha regional, o cara irriga com pivô central uma mão, né? Cultura do café. Tu tá da onde para situar aqui nos escuta? A gente nos escuta no Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, a gente tá chegando, então... Não, então a gente atua desde o MS, pega o Triângulo Mineiro, Espírito Santo, São Paulo para baixo, né? Então aí Paraná, Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, pouca irrigação, né? Um potencial relativo numa região específica, né? Mas o restante da região toda é apta para irrigação, né? E que culturas tem aí que tu lembra aí para? Bom, a principal cultura para irrigação hoje por pivô central é o soja e o milho, né? Tá. Nessa região de atuação, né? Mas de qualquer maneira existe irrigação por pivô, como eu estava mencionando, no café, nos citros, né? Está iniciando um desenvolvimento de pesquisas e de desenvolvimento de variedades na cana, justamente para irrigação por pivô central, é algo que a futuro vai crescer, né? O foco da Lindsay é pivô central, tem algumas outras formas de irrigação? Na América Latina é pivô central, né? Na Europa se desenvolvem sistemas de irrigação por carretéis, né? Mas aqui na América Latina a gente trabalha basicamente com pivô central. O mercado, perguntar um pouco do mercado, como é que está esse mercado em relação a isso? Eu dei uma olhadinha, fiz uma pesquisa rápida, né, dos números.
Só para falar um pouquinho, de 2010 a 2022, aumentou em 225% a área com pivôs, né? Isso no Brasil. E 92% está concentrado em alguns estados, como Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E hoje são mais ou menos 1,92 milhões de hectares com irrigação hoje. Eu acho que é um universo gigantesco, né? E alguns estados, por exemplo, pega um município só, Paracatu, que é um dos principais, tem 80 mil hectares irrigados. É o meu município de Mamborê, como se fosse ele todo irrigado. Então tem um... Só que lógico, se a gente olha todo o universo da soja, são 45 milhões de hectares mais ou menos plantados, então é muita coisa, mas perto do universo ainda tem um mercado ainda gigantesco. É muito, mas é pouco, né? Na verdade, a área irrigada no Brasil representa menos de 5% da área total plantada, né? Então mostra aí uma necessidade de ampliação e fortalecimento, né? Justamente para a gente perpetuar a produção agrícola no agricultor profissional, né? Que realmente se viabilize, né? Aí isso é área de pivô, vai ter mais um pouco de irrigação aí, de aspersão, outras linhas, gotejo aí, entra no HF da vida, né? Ao todo são 8 milhões de hectares irrigados, com arroz irrigado aqui no sul, tem a fertirrigação na cana, tem a irrigação no café por gotejo, né? A irrigação localizada, né? E o pivô representa 1,9, né? milhões de hectares irrigados. Isso aí. E com potencial, a projeção da ANA, né, no último estudo que eles lançaram foi esse ano ainda, a projeção deles 2040, que a área total saia de 8 para 12 milhões de hectares irrigados, e a principal cultura, ou principal sistema de irrigação que vai crescer nesse período, nos próximos 17 anos, vai ser o pivô central. Quase que dobrando a área irrigada por pivô central do que a gente tem hoje, né? Desde 1985, o primeiro pivô instalado até hoje, a gente tem 1,9 milhões de hectares irrigados, vamos chegar a quase 4, né? Então, assim, em 17 anos vai ter um crescimento exponencial, né? E o que mais limita? Nós falamos um pouco da infraestrutura, mas tem alguma outra coisa? É recurso? Às vezes licenciamento? É falta de conhecimento dos produtores? O que mais limita essa expansão? Assim, o desafio que a Lindsay tem para venda, né, e colocar mais produtos? Sim. Não, logicamente que a legislação ambiental ela é importante, né? Ela tem que ser atendida, mas muitas vezes ela gera um entrave para aqueles agricultores que possuem acesso à água na sua propriedade, a liberação do uso daquele recurso hídrico na propriedade, né? Então, processos morosos, né? A morosidade na análise e talvez um excesso de estudo, digamos, vamos falar assim, conservador, né? Um estudo conservador para fazer a liberação de acesso à água, né? A famosa outorga, né? Então, assim, a gente tem estados com diferentes legislações e em alguns estados é mais difícil. Qual é o estado mais difícil aí da tua região? Eu vou falar que aqui no sul teve um progresso significativo nos últimos anos com um sistema de outorga provisório, né? Que era mais água, mais renda, né? Mas que se esse decreto caiu, né? A gente precisa ter algo que nos permita ter acesso ao projeto de irrigação com mais celeridade, justamente porque é uma região que sofre muito com seca, né? O estado do Paraná também tem uma legislação ambiental muito rigorosa e que precisa ser feito todo esse trabalho junto com a secretaria para mostrar o potencial e a necessidade de irrigação dentro do estado, né? Então, a gente fala Paraná, em comparação com a área irrigada do Rio Grande do Sul, quase que não tem pivô no Paraná. Tem um bom regime de chuva, não tem a cultura do irrigante, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a necessidade porque a distribuição de água na lavoura, a gente sabe que ela tem que ser uniforme, constante, de acordo com o ciclo, né? E quando a gente olha o que se faz com o pivô, né? Pelo outro lado, assim, esse estudo é interessante porque tem 8% só das áreas são áreas de uma única safra, né?
O resto, então, assim, quem põe pivô, ele vai fazer 2 safras, 3 safras, até mais. Então, assim, ele vai intensificar. E aí mesmo tu pensando em Paraná, que chove bem, mas aí tu tem condição de fazer uma safrinha, e que a safrinha sempre apanha por condições de falta de chuva. Isso. Então tu tem toda uma safrinha, ainda vai ter uma braquiária depois, vai fazer mais um pasto, pode fazer o inverno lá também. Ou um feijão, né? Feijão, né? Hoje tu tá conseguindo encaixar cada vez mais, né? Um parque de máquinas maior, planta mais rápido, colhe mais rápido, variedades, híbridos mais curtos, né? Então tu tá conseguindo fazer 2, 3. E aí tu tem água que vai te garantir isso. Tu ajusta as janelas, né? De acordo com a tua cultura e a tua região, né? Então o Paraná é um potencial enorme para expandir a irrigação, né? Principalmente metade, Paraná quase que divide meio pela metade, né? A parte norte do estado já tem um regime de chuva já mais semelhante a São Paulo, um pouco mais Brasil Central, já é um pouco diferente um pouco da parte mais sul. Eu me lembro, acho que de um produtor que eu visitei no Paraná que tinha pivô, em Topancilha, o cara, ele tinha fazenda em Goiás, acabou vindo pra cá e montou 2 pivôs lá, e até quando eu fui lá, eu falei, mas... Ele falou, não, aí... E ele explica, exatamente, ele tinha 3 safras direto, falou, eu não... Vai chover, todo mundo fica olhando pra mim. Dorme tranquilo. Dorme tranquilo, não, faço minha programação. Se chove, não vai chover, eu planto igual. Só se chove demais, né? Óbvio que daí não consegue entrar, mas se ele falou assim, às vezes ele até brincava, não, se não tá chovendo, pra mim é até melhor, porque eu molho, daí tem toda a condição ideal pra fazer o plantio, bem... Então é o visionário, né? Esse é o empreendedor, é o agricultor essencialmente brasileiro que cresceu, né, numa área altamente produtiva e que investiu em tecnologia, né? E aí é o crescimento da área irrigada justamente devido ao vizinho que investiu e que a gente olha a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, graças a Deus, a gente encontra esses exemplos em várias regiões do Brasil. Qual é o estado aí que é mais fácil de fazer da tua região, que é mais fácil de colocar um pivô? Na verdade, são regiões, são polos, né? Não é um estado inteiro, né? Mas São Paulo tem polos bem desenvolvidos na irrigação, né? Ali na região de Paranapanema, a região sul ali de São Paulo, né? Rio Grande do Sul, aqui a região noroeste, é uma região que tem alta concentração de pivôs, né? E que tem justamente esse processo de liberação ambiental contínuo, né? Então, quando o agricultor ele investe em irrigação, ele já passa por essa dor inicial de conseguir a liberação ambiental, ele já consegue vislumbrar a futuro as próximas etapas de expansão, então ele já vai trabalhando de maneira antecipada. O cara que põe um pivô, ele vai botar o segundo, o terceiro... Não para. Não para. Por isso dos polos. Começa ali, vai dar o ciúme do vizinho. Isso. E aí aquele vizinho, ele vai a venda de vocês ela é muito em cima do mesmo cliente. Perfeitamente. Então a gente percebe direitinho o agricultor irrigante, ele é um cliente recorrente, né? O irrigante ele é recorrente no investimento na sua propriedade, ele quer botar o máximo de pivôs possíveis. Agora, o cliente novo não. O cliente novo começa com um pivô na sua área, né? Comedido para conhecer o sistema, para dominar a tecnologia e depois começa a expandir com mais velocidade, né? E aí ele já vê que no primeiro momento ele tem uma dor e leva um certo tempo para sair a liberação ambiental, ter acesso à energia, muitas vezes tem que fazer um investimento em rede elétrica para depois conseguir expandir a sua produção, né? Seu investimento em irrigação, né? E a produção como consequência, né? Quando tu olha esse cliente, tu olha o LTV, né? O lifetime value dele, ele vai entrar, é um cara que vai ficar muito tempo contigo se ele tiver. É um casamento que a gente chama, né? Porque o primeiro equipamento, ele vai durar pelo menos 25 anos em cima da área, né? E esses 25 anos tem que manter o equipamento com alta produtividade, né? Em toda o seu tamanho de área irrigada, né? Então, assim, o cuidado que tem que ter num equipamento que está no solo, né, no tempo, como a gente chama, é muito grande, né? Então, assim, diferente de uma colheitadeira que tu colhe, guarda ela no barracão, desmancha toda ela, faz a revisão dela todos os anos, o pivô não. O pivô lá tá tomando raio, tomando sol, tomando chuva o ano inteiro, né? E a gente, muitas vezes... tem que ter o cuidado justamente para ele ter essa performance e essa uniformidade de distribuição de água que é essencial para a cultura, né? Você falou em 25 anos, mais ou menos, 25... A gente tem equipamentos mais de 30 anos em funcionamento, né? Em quanto tempo retorna esse investimento?
Depende. Se tu sofrer com seca, o retorno é quase que 1 ano e meio, né? Muito curto, né? Mas pensando numa uniformidade de chuvas, né? Com uma produção boa no sequeiro, tu vai ter aí um retorno em 3 anos. O equipamento já se paga, né? Porque o ganho de produtividade é muito grande, além das culturas adicionais que tu faz, né? Dependendo da região onde você planta. Eu fico imaginando só, porque imagina o Brasil Central, né? Que é aquela coisa, o grande desafio para quem não tem irrigação é a segunda safra para conseguir ter exatamente aquelas últimas chuvas, todo mundo torce. Tomara que a última chuva vá a maio, junho, para que o milho safrinha e quem tá no pivô, pouco importa, né? Não tem safrinha no pivô, né? Tudo safrão, né? Exato. E a gente tem veranico, né, cara? Então, assim, um ano normal, quando tu pegar o sul, ou várias região, o Cerrado um pouco menos aí, dependendo da região do Cerrado, né? O centro-oeste. Mas tu vai pra Bahia, pros lugares, tu vai ter paradas e, independente de estar na safra, que tu vai precisar fazer esse bicho rodar ali entre uma semana e outra, e isso vai fazer a diferença. Com certeza. Depois das chuvas, do período de chuvas lá pra cima, tem que ligar os pivôs, tudo, senão a produção vai embora. E tem que otimizar o uso, né? Eu vejo, nunca me esqueço, já contei até essa história aqui, que uma das coisas que mais me chamou a atenção, uma vez andando por Sorriso, tinha 2 pivôs, nós estávamos em pleno julho, eu acho, agosto, tinha recém-colhido milho safrinha, algo assim, e os pivôs parados. Todo mundo esperando para a próxima chegar setembro ali, outubro, para poder plantar a cultura da soja, né? Tem um pouco, mas digo assim, poderia ter colocado outra coisa ali no meio para otimizar justamente o investimento, sei lá, fazer uma pastagem, um feijão, alguma coisa assim, para conseguir ter uma outra cultura e fazer esse investimento, porque utilizando bem, produzindo mais, que o investimento é mais fácil. Ele já tinha ganhado dinheiro suficiente, ele tá parado, dá uma descansada. Tava de férias. Tá tranquilo. Férias. Como é que é a entrada aí? Nós vamos sair um pouquinho da parte de produção, assim. Como é que o cara que quer, um produtor quer comprar um pivô, como é que funciona esse negócio? Ele bate na porta. Vamos falar um pouquinho de Lindsay. Como é que é hoje conta um pouquinho da história, é uma empresa americana, mas como é que é no mundo, como é que é no Brasil, quantos revendedores, concessionários, dá uma situada na gente. Certo. Não, na verdade, o namoro, antes do casamento, tu namora, né? Então, o namoro começa pelo menos 1 ano antes, né? Desde a concepção, desde a ideia até a concepção de um projeto, né? Que a gente aqui não está falando de um produto que está pronto na prateleira. Aqui é um projeto de um sistema de irrigação, ele é totalmente customizado para aquela realidade, para aquela especificidade, para atender aquela cultura, né? Então, a conversa começa 1 ano antes, através dos nossos distribuidores, né? Aqui no Sul a gente conta com 4 distribuidores, né? Uma rede altamente capacitada para desenvolver esses projetos, para viabilizar todas as liberações ambientais, energéticas, justamente para implantar esse projeto depois de um certo tempo, né? Então, o distribuidor Lindsay consegue desenvolver todo o pré-projeto, né? Depois, quando saem todas as liberações, questão de financiamento, né? Aí que entra o projeto dentro da nossa engenharia, a gente faz a validação final daquele projeto, né? Para depois pôr em produção a parte de materiais. E o mais importante, ou a gente diz que um ponto crítico é o período de instalação desses equipamentos, né? Um produto, um sistema bem instalado, ele vai ter uma durabilidade assegurada, né? Um projeto que não é bem instalado ou que não tem os cuidados necessários, ele vai dar uma certa dor de cabeça até regularizar. Então, por isso a importância de ter um distribuidor altamente capacitado para fazer todo esse processo ao longo de 1 ano e meio, né, para entregar uma solução adequada para o cliente e não frustrar, né? Hoje em dia, imagina, o agricultor está entrando numa jornada de tecnologia, de acesso à água, de alta produtividade. O cara não ser bem atendido vai trazer uma frustração muito grande, né? Então, essa é a nossa preocupação hoje em dia na Lindsay, é fazer esse atendimento de alto padrão, né? São quantos os distribuidores no Brasil? No Brasil, são 22 grupos que atendem as diversas regiões, né? E esse distribuidor, uma vez que o produtor chega lá, vai começar a fazer esse namoro, né? Bom, tem intenção, vai conhecer a área, vai ver condição energética, hídrica, tudo isso, começa a fazer um projeto. Depois tem toda essa parte de montagem.
Do cara comprar o pivô e começar a funcionar há quanto tempo, em média? Não, aí é a parte mais rápida do processo, né? A parte de estruturação do projeto é o que mais leva tempo, né? Depois de fabricação, entrega, montagem, é algo que passa aí no máximo 90 a 120 dias, de acordo com cada projeto, né? Em média é isso aí, né? Hoje em dia, um equipamento de irrigação, um técnico bem capacitado, ele monta em 20 dias um pivô, né? E a fabricação é toda feita no Brasil? Como é que funciona da Lindsay? Os equipamentos vêm de fora? Como é que é? Não, a parte estrutural da parte aérea, né, é feita toda dentro da nossa fábrica em Mojimirim, né? A parte de painéis, a gente traz de fora, né? Por uma questão estratégica da companhia, né? A gente desenvolve a parte elétrica, eletrônica do equipamento fora e traz o produto acabado, né? Mas diria que, assim, do todo, 90% do nosso produto tem um índice de nacionalização, né? Que é para acessar linhas de crédito, enfim, né? Tá, montei o pivô, comprei o pivô, montei o pivô, começou a instalar. Como é que funciona depois esse acompanhamento, esse trabalho aí? Do distribuidor, da empresa tá junto, né? Vamos falar assim, da Lindsay tá junto com esse produtor, porque o cara tá aprendendo a ser um irrigante, né? Isso. Não, fora a questão do equipamento, da utilização do equipamento em si, né? Hoje o equipamento ele possui sistemas de telemetria, né? Que a gente faz o acompanhamento do equipamento remotamente, né? Então o nosso distribuidor tem acesso ao equipamento, relatórios do histórico de funcionamento e justamente para dar essa assessoria, esse acompanhamento para o cliente, né? Futuramente ou em breve teremos sistemas de alerta, né, de falhas, né, códigos de falha para ser identificado possíveis problemas remotamente, né? Qual então, torre que chegou a parar o pivô, exatamente, sabe onde vai no lugar já certo. vai direto, né? Imagina um equipamento de 120 hectares, pô, e aí Parou o onde equipamento, é que tá? o que eu faço agora, né? Passar de torre em torre é complicado, né? Então o sistema já vai direcionar o nosso técnico para resolver o problema mais rapidamente, né? E seguir irrigando, né? Tem essa parte da telemetria, ela é uma parte mais nova, né? E aí é toda essa parte de inteligência, vamos chamar assim. Ainda tem gente que opta por ir lá e ligar na mão, como a gente fala, né? Liga e desliga para ficar mais barato, digamos assim. Mas, junto com isso, como é que o produtor sabe a hora de irrigar? Liga e desliga. Porque muita gente pensa que irrigar é molhar, né? E tem muita técnica envolvida, tem uma série de tecnologias, né, embarcada no produto para que tenha esse desafio de gestão da água para colocar a quantidade suficiente, não seja nem de mais nem de menos, né? Isso. Tem que ter o acompanhamento agronômico da cultura, né? Então, hoje, o nosso sistema ele tem uma recomendação agronômica. Eu diria assim que tecnicamente, a gente já tem um equipamento que trabalha sozinho, né? Que interpreta os dados, as condições climáticas, olha a projeção do tempo, olha a necessidade da cultura e já funciona sozinho. Tantos milímetros tem que aplicar, ele... Vou irrigar, né? Tecnicamente, a gente já tem essa solução. O que a gente faz é que a necessidade de que seja validada essa recomendação por um especialista ou pelo cliente propriamente dito, né? Então, aí o papel do agrônomo, né, em validar aquela recomendação, né? Então, o nosso equipamento hoje ele faz essa recomendação, é a tecnologia chamada FieldNet Advisor, né? Então, ele dá uma recomendação agronômica de acordo com as condições da propriedade e da cultura, né? E aí vem essa notificação, o agrônomo, o técnico dá o ok. Tu dá o ok e aí ele liga. Ou faz algum ajuste se for preciso. Isso, perfeitamente. Porque muitas vezes tu vai ali na lavoura mesmo, tu pode fazer algumas aferições que o sistema hoje não tem na assertividade, né? Mas a questão 99% da recomendação agronômica ela é válida e tem uma entrega satisfatória para o cliente, né? É uma evolução espetacular. E isso está no celular? Está no celular. FieldNet é a tecnologia Lindsay que tudo remoto, tudo na palma da mão, né? Então essa é a grande evolução que a Lindsay entrega desde 2002 com essa tecnologia, né? Iniciou os primeiros sistemas de telemetria em 2002, né? Apesar de ser recente. Isso nos Estados Unidos. Isso. Aí veio para o Brasil já com essa tecnologia dominada, né? E hoje em dia tem essas evoluções
por chegar, né? É uma evolução espetacular. Me lembro, eu fui bolsista de pastagens lá e tinha um projeto de irrigação. Só que daí tinha todo o sistema tradicional. Era um tanque classe A. Eu tinha que ir lá, fazer a medida, em pleno final de semana, fazer a medida do tanque classe A, aí calcular a necessidade da... não posso entregar também. Calcular a necessidade da cultura, todo o cálculo na mão, tantos milímetros. Tinha cabelo, né, galera? E aí você ligava o sistema e ficava esperando lá o sistema para desligar, tantas horas, tinha que ficar para dar a lâmina e depois desligava. Tudo manual, né? E tudo manual. Então, todo o cálculo. E hoje em dia... Porque eu digo isso porque tem muita gente da geração mais nova que pensa que irrigar simplesmente olhar no telefone e tal. Então, toda a base de cálculo que vem por trás é gigantesca, né? Para chegar naquelas condições. E isso eu falo na época, tem a precisão que a gente tem hoje dos equipamentos ainda, né? Então, sem tudo dúvida. Isso... É uma evolução espetacular para conseguir gerir e aplicar exatamente o que a cultura precisa, né? Não é colocar água em excesso, que também água demais, dependendo da condição, pode lixiviar e desperdiçar também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fazer o bom uso do recurso hídrico, né? Que está disponível. Quantos mil sai um giro de um pivô, né? A gente fala em giro, né? Para ele dar essa volta, é alguns milhares de reais que custa essa... Cada ligada, né? Cada giro dele, né? É isso aí. Quem é e aí o nível de entendimento que o cara tem que ter para pilotar isso aí? No sentido de produtor, né? A gente tem falado, a tecnologia chegou muito forte, ela vem cada vez mais forte, aí pandemia, antecipou, acelerou, aquela coisa toda, tá no telefone, todo mundo entrou pro meio. Mas é um nível tecnológico cada vez mais alto, cada vez mais pegado. Então, assim, e a gente tá passando por um problema gigante de mão de obra no agro como um todo, de quantidade e de qualidade. Sim. Né? E aí, como é que vocês trabalham esse negócio? Não, a grande virtude do sistema FieldNet ele é ser um sistema extremamente intuitivo e amigável com a interface com o usuário, né? Então, eu diria assim que o difícil é realmente validar a receita que o equipamento está entregando, né? Mas em termos de utilização, ele é relativamente simples, né? Pro cara que está no dia a dia ali é algo que não tem mistério, né? Então, assim, a tecnologia, ela tem que ser útil e tem que ser fácil de usar, né? Para ela se tornar realmente algo que agregue valor para o agricultor, né? E nessa linha, nós estamos falando que é um investimento que você paga em 2, 3 anos, aí, dependendo, 4 anos. Dura 30. Então tem é um alto retorno. Fácil de usar. Cara, por que isso não explode no Brasil? É verdade. Essa é uma boa pergunta, né? Vai explodir, né? Vai explodir por uma questão de necessidade, né? E cada vez mais a tecnologia ela vai se difundindo e o cara vai se convencendo que não tem outro caminho para seguir, né? Então, assim, é algo que demorou um certo tempo para ser adotada no campo, mas hoje o irrigante está despontando e está crescendo sobre o cara que não quer investir na irrigação, né? Então, assim, é uma questão de momento. Tempo. Né? Tempo. Né? Então, assim, fica... Com esses números fica fácil de saber se eu vou ou não vou investir, né? Claro. E aí eu me pergunto sempre assim, por que os Estados Unidos, quando pensa em irrigação, tu vai ver Estados Unidos, é um absurdo já lá na frente, pensa sempre em Israel, né? A gente fala em irrigação, vai em Israel. Por que esses caras... E esse tempo eu dei um Google, né? E com toda essa história de guerra, faixa de Gaza, se vocês pegarem lá, bota Israel lá e vai no Google e dá uma olhadinha, faixa de Gaza, e dá uma olhada assim, tu vai ver, é só desenho de pivô naquilo lá, cara. É um em cima do outro. Por que esses caras são... Tá, Israel é meio óbvio, né? Por que esses caras são tão... Não chove. Não chove. Por que são tão evoluídos? Né? Por que os Estados Unidos... Como é que é? O que esses caras já fizeram de diferente? Na verdade, eles já entenderam... Bom, primeiro, a condição climática deles, né? É uma questão essencial... irrigar para ele ter, dentro do seu período que não está, né, embaixo da neve, ter produção, né? E o segundo momento é realmente a questão de produtividade, né? O cara já tem anos de lavoura irrigada com pivô, né? E vê realmente que o retorno ele é evidente, né? Aqui a gente tem uma visão, tem diferentes níveis de entendimento sobre a tecnologia, né? O agricultor mais conservador, o cara que não quer investir tanto, e tem o cara visionário que, inclusive, compra pivô para irrigar pasto para o gado, né? E vê o retorno sobre esse investimento nesse sentido, né? Então, assim, a questão de entendimento e de vivência, de experiência, e de ver que não é um bicho de 7 cabeças, né?
E também não, quando o cara olha para um pivô, não é só tubo, né? A gente estava conversando antes, né? Não é simplesmente ferro, parafuso, né? Umas rodinhas, né, que vão levando. Tem muita tecnologia por trás, né? E um ganho de produtividade com esses sistemas, né? Eu acho que isso assusta um pouco também. É. Quando a gente olha pivô, assim, a gente que tá no meio da... Cara, pivô é um negócio... Uma baita de uma infraestrutura no meio da lavoura. Né? Vou enfrentar esse negócio. Pivô é um... Então, eu comentei antes, né? O cara que tá mudando de status, mas de condição já tem a produtividade, já tem uma condição financeira, mas ele me parece que tem essa mística, assim, o pivô é um negócio muito complexo de colocar. Caro e complexo. Sim. Para colocar. Então, talvez tenha essa barreira de conhecimento. Como é que vocês lidam com os clientes aí? Tem esse negócio de pegar os caras e levar lá para os Estados Unidos para conhecer, de fazer rodar esses polos de irrigação? Como é que eu tenho alguma coisa do dia a dia, assim, nos trabalhos? A gente faz diversas dinâmicas, né? Com diferentes clientes em diferentes regiões, né? Tem também idas à fábrica, tanto nos Estados Unidos como em São Paulo, né? Justamente intercâmbio entre os clientes, né? Quanto junto ao agricultor, o irrigante com o não irrigante, fazer com que eles interajam, troquem experiências, isso é o mais rico possível, né? Justamente para um trazer a experiência de sucesso e o outro entender se tem ou não tem a dor, né? Mas que tudo é superável, né? Então a questão é importante entender que é difícil no início sair da zona de conforto. Isso é natural do ser humano, né? Se eu puder ficar na sombra, eu vou ficar na sombra sempre, né? Mas quando o cara vê que quando, né, faz o investimento, o retorno compensa, né? E quando a gente fala das novas gerações chegando com acesso a mais informação, com facilidade da tecnologia, isso daí é uma realidade, né? A nova geração que está entrando, que está querendo ficar no campo hoje em dia, né? Que está trazendo esse acesso à informação. A gente tem diversos casos onde o filho do agricultor tradicional direciona o investimento nesse sentido também, né? Então, assim, justamente para desmistificar um pouco esse receio que o agricultor tradicional ou conservador tem, né? E que é natural, é compreensível, né? Ou seja, passou anos, viu seu pai trabalhando na lavoura, nunca precisou de botar uma máquina dessas no campo, né? E hoje em dia, claro que é um investimento inicial, né? Mas que perpetua na propriedade, é sinônimo de retorno garantido, né? É tão louco isso aí, porque outro dia a gente fazia uma conta, né? A gente fazia um projeto com um cliente, demandou aí um projeto de investimento alto, né? Para uma área. Aí a gente fez era uma área de integração, região norte, aí fizemos todo aquele cálculo, o valor e tal. Aí terminamos o projeto, deu um dia... Cara, nós não botamos irrigação no negócio. Esse cara tinha que colocar, porque o cara tem o recurso. Ele tá entrando, se tu disser que é pra lá ou pra cá, pode ser qualquer coisa. Até me lembrei que caso é esse. Por que a gente não botou um pivô nesse negócio? Pega o projeto de novo, vamos botar um pivô aí dentro, porque vai dar estabilidade, já começa. Mas é uma cultural, cultural até no técnico que tá ali, né? A gente vai pensar nessa irrigação lá no último, bem depois. Você pensa em adaptar as técnicas para tentar escapar ao máximo dos momentos críticos, assim, de falta de chuva, né? O projeto aquele, se é mais 1 ou 2 ou 3 milhões, não ia mudar nada no projeto. Porque tem o recurso, óbvio que impacta, mas já poderia sair. Então tem essa barreira ainda. E que retorna em 2, 3 anos, né? E ó, a segurança que eu tô passando para um cara que é cliente dizer, cara, tu vai investir, e tu sabe que tu tem X da tua área aqui que faça chuva ou faça sol, vai ter essa garantia. E que muitas vezes tu não consegue irrigar a área total, mas que a área irrigada vai garantir os custos caso tu tenha um veranico que não vai comprometer no sequeiro e tu vai estar irrigando. A área irrigada vai estar compensando a área do sequeiro, né? Então a gente estava conversando numa feira na Expo Direto, 2 anos atrás, com um agricultor, botando pivô de 10 hectares. Mas é viável para o senhor botar 10 hectares? Não, esse aqui é o complemento da minha área. Estou botando um pivô de 10 hectares e se eu pudesse botar de 2, de 3 hectares, eu botava. Porque são as áreas remanescentes, né? As calcinhas que o pessoal fala, né? Exato. Então, assim, ele diz, o quanto mais eu puder irrigar, melhor. Porque eu tenho uma área que eu não vou conseguir irrigar e que se não chover, eu estou garantido com essa área irrigada, né? Então, assim, esse é um dado legal que você falou até antes ali.
A maioria dos pivôs não são esses pivôs grandes, de 100, 120 hectares. É mais ou menos isso que você falou, né? Os pivôs são menores. Depende da região, né? Quando a gente olha para a Bahia, que é uma mesa, e que tem áreas, extensões de área para instalar pivô, eles botam pivôs maiores e tem realmente os intervalos entre um pivô e outro, tem as calcinhas, as famosas calcinhas, que muitas vezes entra um pivôzinho pequeno naquelas calcinhas, né? Mas E grande quanto? Qual que é o maior pivô que tem hoje no mercado ou instalado? Tem ideia de vocês? É normal nessa região Bahia ter pivôs de 350 hectares. 350 hectares. É um pivô grande, né? Imagina. A média nas regiões de grande extensão de área são 120 hectares, mais ou menos, né? Aqui no sul, como as áreas são um pouco mais quebradas, são menos regulares, né? As áreas acabam tendo um equipamento um pouco menor porte, né? São Paulo também, né? De São Paulo para baixo aqui a gente tem pivôs menores, né? A média de 40, 50 hectares. Isso seria mais ou menos uma média aí para... Claro, acabou de falar um caso de 10. Mas um produtor que está nos ouvindo, um cara assim, pensar em no mínimo para uma viabilidade de 40, 50 hectares. Óbvio que tudo depende da área, mas seria por aí mais ou menos para ter uma ideia, para partir. Para início de conversa, né? Sim, a gente olha... O primeiro. Exato, porque quanto menor o pivô, tu olha reais por hectare, ele acaba aumentando significativamente. Tem toda uma infra, né, que está envolvida, é um custo fixo ali. Exato. Que precisa para aquele pivô. Exatamente, aí o custo por hectare ele não vê tanta... acaba sendo uma barreira. Dá um número de custo por hectare para nós, para sintonizar quem está nos ouvindo. De um pivô de 50 hectares vai estar girando em torno de R$25 mil por hectare, mais ou menos. Entre 20 e 25 mil. Depende do projeto, mas entre 20 e 25 mil. Um pivô de 10 hectares vai passar de 30 mil por hectare, entendeu? Então, assim, essa é a proporção. Para ser diluído isso nesta vida útil dele toda. Exato. Quando tu olha, e a gente foi o começo da conversa que tu comentaste, né, Rua? A explosão do valor da terra para comprar um hectare em algumas regiões, 300 mil, 400 mil, 120, e tu incrementa esse ganho de produtividade, né? A gente faz conta com soja que tu vai demorar 60, 70 anos para pagar um hectare. Então, um negócio desse mesmo verticaliza o teu hectare. Exatamente, tem mais produtividade, né? Sem dúvida. Então, assim, mesmo o pivô tendo uma área reduzida, ele acaba trazendo um retorno, né? E hoje em dia a gente tem linhas de financiamento que dão conta de instalar o projeto, ele se pagar e tu seguir pagando financiamento, entendeu? Então, assim... Normalmente os projetos são para quantos anos que são feitos? As linhas de BNDES hoje em dia financiam equipamento entre 8 e 10 anos. A taxa de juros atrativa, né? Hoje em dia o ProIrriga, que é a linha de financiamento de irrigação, está em torno de 10,5% ao ano. É uma boa taxa de juros para o nível de juros que tem no mercado, né? Para financiar 10 anos o equipamento. Então, mesmo assim, a conta de retorno é um pouco pior, né? Quando incorpora essas variáveis, mas ela não passa de 4, 5 anos. Né? Sim. Numa área pequena, né? Estamos falando do pior cenário do investimento, né? Então, assim, é algo que tem longa duração e que vai se pagar com certeza, né? E os casos, lógico, nem todo mundo tem sucesso, né? Tem casos de insucesso. Pudesse elencar alguns casos, não alguns casos, mas quando acontece problema de pivô do cara não teve sucesso lá, não tá ligado à irrigação, tá ligado a outros fatores. O certo é que alguém deve ter na região assim, o cara botou pivô lá, mas não resolveu o problema dele. Esse ano aqui, quem tá na região sul não resolveu. Choveu demais. Aí ficou difícil. Né? Não, na verdade... Onde é que dá problema? Onde é que dá problema? Frustração de projeto, né? Um projeto mal elaborado, mal dimensionado, dá dor de cabeça, né? Ou estimativa de disponibilidade hídrica inferior ao necessário, né? Ou que o pivô foi desenhado, tem que fazer algumas adequações no projeto, né? E aí dá dor de cabeça, né? Aí que vem a insatisfação, né? Então, por isso que é importante a rede de distribuidor bem capacitada para atender o início esse planejamento, ele não pode falhar, né? Então, essa etapa que é a mais longa do processo,
Tem a que mais ser, importante. tem que ser bem trabalhada, bem feita, porque é o que garante depois essa... Perfeitamente. E aí, aproveitando, fazendo esse corte aí, que é agradecer o pessoal da Sanchotene Agronegócios, né? Que é cliente nosso também, é distribuidor da Lindsay, é quem fez a ponte com o Juan, o Matheus e o Marco, né? E em conversa com o Marco, é um cara que entende um monte de irrigação, ele é um irrigante, né? É um belo professor. Ele veio do arroz irrigado, agora tem pivô nas áreas dele, né? E aí ele contando casos, cara, eu chego em clientes, o cara diz, eu quero botar um pivô aqui. Diz, cara, aqui não vai botar um pivô. Não, mas é aqui, porque... Cara, tu não tem sonhou que tinha que ser naquela área. Aqui tu não tem água. Ah, mas o fulano veio aqui e disse, ele disse, cara, tu vai fazer uma barragem aqui, isso aqui, pra juntar água, não junta água, não tem captação, vai acontecer isso. É isso aí. Diz ele, cara, deixei de vender um pivô assim. Aí depois de um tempo o cara me chamou, disse, tem como tu me dar uma mão aqui, porque tá... Deu problema. Diz ele, cara, agora não tem, tu botou no lugar errado, eu te avisei. Então tem muito desse olhar de quem conhece, né? Exatamente. Esse é o principal diferencial da Lindsay no mercado, é essa experiência do distribuidor, né? Dentro da sua micro-região, né? Entender e atender a necessidade do cliente, né? E muitas vezes o melhor caminho é não vender. Né? Melhor caminho é não vender, ou buscar alguma outra alternativa dentro da propriedade, porque imagina, né? Como a gente falou, é um projeto altamente customizável, né? Tu precisa desenhar de acordo com a necessidade do cliente, muitas vezes contra a vontade do cliente, porque ele imaginava fazer de outra forma, né? Tu tem que convencer ele, né, mostrar o porquê daquele projeto e entrar nesse casamento de longo prazo, né? Existe muito esse cross, assim, hoje nós estamos falando de quantas empresas no Brasil? Concorrentes aí de irrigação? Concorrentes de irrigação, temos os 4, 5 concorrentes, né? Quando a gente fala de produtos premium, a gente está falando de três marcas. E acontece muito esse cruzamento? O cara tem um de cada um? Ou ele é meio que máquina, assim, ele vira frotista? Como é que é? Não, acontece sim de ter experiência com mais de uma marca, né? Até porque o irrigante ele vem irrigando há bastante tempo, né? Que nem a gente falou, desde 85, né? Temos agricultores em polos de região que são atendidos por essas marcas, né? Então ele migra de uma para outra, volta, né? Faz parte do jogo, né? E tem como trocar, por exemplo, você falou de um equipamento de vocês que é a parte de monitoramento disso aí. Se o cara tem um pivô de uma marca, dá para instalar, por exemplo, só a parte de monitoramento no pivô? Sim, com certeza. A gente tem bastante casos desses que o cliente solicita a gente botar nosso sistema de monitoramento justamente por ser reconhecido como a melhor ferramenta do mercado, né? Então a gente faz uma adequação na comunicação dos pivôs para ele conseguir enxergar o pivô do concorrente na nossa plataforma, né? Que às vezes pega um pivô um pouco mais antigo, né? E tal. Tu vai lá e bota o cérebro no corpo do outro. É mais ou menos isso. E aí o cara, na hora de vender, ele tá preocupado em vender a espessura do cano, quanto vai ser a parte de ligação, e aí deixa a parte do cérebro, que é quem comanda, quem vai criar a inteligência, vai fazer todo o relacionamento com o cliente. Às vezes ele deixa aberto para outro cara colocar. E aí o cara passa a tomar decisões junto com o produtor, a estar no dia a dia. Aí sabe quando não usou, e ele vai colocar todos os outros pivôs no cara. É isso aí, porque uma vez que ele começou a irrigar, ele não para de botar pivô, né? E quem tá ali junto com o cara decidindo é quem tá com a informação na mão. É isso aí. E tem muita empresa, né? De muita startup, eu lembro que já via algumas coisas assim, de colocar essa telemetria, essa tecnologia, essa informação, né? Para ter esse gerenciamento. Sim, tem diversas soluções do mercado, né? Mas não tem como comparar uma tecnologia embarcada no equipamento, né? Do que foi feita para aquilo ali, né? Exato. Tem as adaptações, tem toda a questão de comunicação entre os equipamentos. Tem também a questão de configuração daquela propriedade, né? E a comunicação entre a sede e o equipamento é algo essencial para tu ter realmente uma comunicação contínua, né? Se tu não faz todo esse levantamento, esse acompanhamento, acaba não dando comunicação, acaba tendo interrupção da comunicação e acaba sendo uma dor de cabeça, né? Então, por isso é importante ter o pacote completo, né? Dentro dessas aí, qual é as perdidas, né? O Armindo perguntou um pouco, tu deu uma rodeada, disse que é um projeto. O que tu já viu de bizarrice aí no campo? Nossa, muita coisa. Conta uma que você falou assim, não, essa eu não acredito. Então, falando em telemetria, né? O outro dia a gente foi visitar um cliente, a gente foi visitar o centro do pivô. Foi visitar o centro do pivô porque tava cheio de mato. O cara não ia no centro do pivô há mais de ano. O mato cresceu,
não precisa ir mais no centro pivô, né? Então, hoje em dia, tu tem O cara painel, tá tudo no telefone. Isso é uma coisa bizarra, tu pensar que tem um painel, né? Na qual o teu telefone está espelhando e está comunicando com esse painel e ele estava no meio do mato praticamente. Cresceu vegetação, né? Não precisava ir. Não precisa ir, né? Então, essa daí chamou a atenção. Mas em termos de projeto mal concebido também, a gente tem algumas experiências não tão boas, né? Com projetos instalados já, né? De longa data com equipamentos que não performam, né? Então, pivôs que caem com muito vento ou dependendo do relevo, o pivô, cada volta que dá, ele tem risco de tombamento, atola o pivô também tem problema. Né? Então, assim, tem várias questões. O pivô que atola, digamos assim, isso é erro de projeto? Tem a ver com o solo? Não, tem a ver com o solo, né? Na verdade, o solo, muitas vezes, a propriedade tem manchas, né? De diferentes composições de solo, né? E logicamente... área mais úmida, assim, né? Isso, que acaba acumulando água, né? Dependendo da situação, né? Uma área mais argilosa, né? Acaba tendo dificuldade de movimentação, equipamento ali, né? Naquele ponto, né? O pessoal constrói pontilhões para o pivô passar, né? Ou seja, tem uma estradinha ali, né? O cara passa uma ponte, constrói com tora de madeira mesmo para o rodado passar. Tem cada engenhoca aí que... Eu ia te perguntar, desse professor Pardal aí, o que tu já viu assim demais, te chamou? O que te chamou? Não, basicamente... Além do como é que é, do chá de revelação, agora que estão fazendo até em pivô, né, cara? Bota pra disparar. Deve disparar com a cor. Você não viu. Não, e a questão de investimento em infraestrutura é algo que chama atenção também quando tu vê o agricultor fazendo uma barragem aqui no sul. Lá em Seberia estava... tempo atrás, acompanhando a obra de infraestrutura do cliente. Cara, é máquina que não acaba mais, fazendo uma barragem um tamanho assim faraônico. São obras, né, realmente grandes e de alto investimento, né? Bom, na Bahia, grandes reservatórios de água... Que são para cima. Né? Exato, tem 8 metros de altura o talude e 30 hectares de água, né, abastecido por poços, né? Então são obras realmente que chamam a atenção. É uma engenharia. E pensa que todo esse reservatório é coberto, né, por lona, né, geomembrana. Então tu vê que é material que não acaba mais, né, para fazer toda viabilizar a irrigação, né. É bonito de ver. O que tu já viu um caso assim de case de sucesso de você, assim, de alta performance de produtor, do cara que 1, 2 safras, o que está produzindo, tirando? Não, Mato Grosso é uma região que realmente está despontando pela adoção da tecnologia e com alta produtividade em três safras, né? E isso daí está servindo de espelho, né, para a gente expandir a cultura do irrigante em outras regiões, tanto no Mato Grosso como nos arredores, né? Mato Grosso do Sul, né, que é um estado tradicionalmente pecuária, né, mas que está entrando muito forte a irrigação também, né? E muitas vezes espelhado pelo agricultor que está no Mato Grosso, né? Ali em Sorriso, uma região fantástica, né? Com alta tecnologia, né? E em máquinas de alta produtividade, né? Uma adoção de tecnologia fora de série, né? É um dos estados que mais está crescendo hoje. Uma das coisas, olhando os números, né, a gente olha Minas Gerais. Minas Gerais é um estado, tem os municípios ali que tem maior concentração. É mais pela cultura mesmo, que a gente olha assim... Porque o Mato Grosso não dá na lista das principais cidades, né? Mas é muito por causa ainda, né? Claro, como exato. Tudo, Mato Grosso sempre... Não, Mato Grosso é o futuro, né? O potencial de crescimento e, na verdade, o agricultor tradicional irrigante, ele começou a irrigar ali em Minas, né? Foi para o Goiás, tem bastante concentração de pivô no Goiás também, mas é uma questão de perfil, né, e de cultura, né? A gente está falando da cultura do irrigante, né? E tem a força do distribuidor também, a distribuição faz muito esse fomento, né? Ah, sem Onde dúvida. tu tem rede de distribuição forte, tu vai ter... Exato, exatamente. Essa é um bom diferencial e que dá segurança para o agricultor investir na irrigação. É essencial esse acompanhamento, né, do distribuidor, né? Consegue fazer vocês têm essa informação, esse conhecimento aí? América do Sul, como é que é isso? América do Sul, ela tem uma área de expansão de irrigação na Argentina, né?
Paraguai também tem uma fronteira agrícola importante para crescer em irrigação, também por pivô central. Uruguai também é um mercado que tem seu potencial de mercado, né? Mas o que mais chama atenção também é a Colômbia. A Colômbia tem uma região praticamente que a ser desenvolvida na agricultura, né? E quando a gente pensa nessa região com um perfil de solo mais o que é parecido com a Bahia, ali no oeste baiano, né? Ali o potencial é gigante, né? E são grandes extensões também de área, né? Que estão começando com plantio de soja, grãos tradicional, né? Mas claro, como todo país latino-americano, com escassez de infraestrutura para o desenvolvimento da agricultura, né? Então, desde estradas, né, logística, questão de infraestrutura de rede, de energia, né? Então, é toda uma questão de por que não explode? Porque precisa de muito investimento e todo o desenvolvimento do país precisa acompanhar esse crescimento, né? Uhum. Na escala de necessidade vem uma série de coisas antes, né? Como a gente está falando, o cara pensar nisso, ele vai estabilizar a produção, vai fazer algumas outras, dominar, né? A tecnologia de cultivo, né? Para depois subir, bater num teto e depois ele começa. Tem todo esse lado aí. Bacana? Beleza? Joia. Show de bola. Acho que deu um vistaço geral, assim, né? Da irrigação. Acho que é um assunto cada vez mais e mais, né? A gente... a gente tem a oportunidade de rodar por tudo que é lugar, assim, né? E começa a ver, no ano passado, quem estava no sul do Brasil só falava disso aí, né? Seca, temos que juntar água, tem que guardar, e aí tu vê umas coisas malucas, né? Que aí tu vai fazer um reservatório, tu é muitas vezes impedido, porque tu tá guardando água, né? Esses dias a gente tava num grupo aqui, tem vários grupos de produtores, o cara botou, mas estamos usando toda a água, né? O cara disse, cara, a água recicla, né? Exato. Tu não pode fazer bobagem com ela, mas a água que tem no mundo é a mesma, ela tem que dar a volta. Então, se tu irrigar, ela vai, só tá fazendo o processo. Só que aqui, esse ano, não precisa mais botar pivô no Rio Grande do Sul, parece, né? Não, agora resolve todos os problemas resolvidos. O pessoal não pode esquecer, quem né? tá em todo o sul, mas aí tu vai pro Mato Grosso, tu vai pra, Goiás, Bahia, vai subindo aí, tá plantando no pó, tá replantando, tá... Então, assim, o Brasil, vários Brasis, né? Sim. Então tem cada ano é um ano diferente em cada lugar. Né? Eu diria que pro Rio Grande do Sul é um excelente ano para investir em irrigação. Que o cara vai produzir, vai ter produto, né? Vai conseguir colher, né? Tá barato, o pivô tá em estoque, tá na promoção então, agora. Quem sabe a gente não faz uma campanha, né? Mas é verdade, essa coisa meio do momento, né? Quando dá o problema, aí vai pensar no que fazer. E, na verdade, tem que aproveitar esses momentos de mais mar tranquilo, né? Pra daí poder se preparar para os momentos ruins. Esse né? é o momento, né? Claro. É por aí. Né? Não esperar sentir dor de barriga para tomar o remédio, né, pô? Isso aí. Mas beleza, Juan, obrigado mesmo pela tua participação. A gente conseguiu nesse encaixe de agenda tua aqui, né? Eu conversei com o Bruno, fez o contato ontem, né? E aí prontamente se disponibilizou para estar aqui com a gente. E a gente conseguiu se ajustar nos horários. Obrigado mesmo por estar conosco. Satisfação enorme aí. Um prazer, prazer poder contribuir, poder participar dessa conversa também, aprender muito com vocês dois também, né? Então, fico sempre à disposição aí, que a gente conseguir encaixar as agendas, para nós é uma satisfação. Obrigado. O contato da Lindsay está aparecendo aí para vocês, né? Acho que Instagram, tudo a gente já colocou ali nas redes. Em algum lugar do vídeo vai estar também. No rodapé. É isso aí, para quem tá e para quem tá também acompanhando no Spotify, a gente coloca ali também na descrição. Maravilha. Cara, show de bola, obrigado. Acho que tem como eu falei, tem muita coisa. Bom, mais um bate-papo ótimo aí pra gente ir colocando, né? A gente tá levantando muito essa bandeira de conhecer interno, né? Desmistificar isso. Certeza fica um monte de outros assuntos, o que vier aí a gente vai encaminhar, né? Então todo mundo vai nos acompanhando, nós vamos fazendo os cortes, vamos colocando as coisas todas. YouTube, Instagram, Spotify, tem tudo aí. Show de bola. Isso aí, beleza? Maravilha. Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. A satisfação é enorme estar com vocês. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, seguir, compartilhar, para não pegar a praga do Bruno aí, né, Bruno? Então, faça a gentileza de nos seguir, se inscrever no canal, que pra gente é sempre muito importante. Se você achou esse episódio legal, compartilha com quem você acha que
pode curtir também, beleza? Isso nos ajuda a chegar a mais e mais pessoas. Quem quiser botar a marca aí tá à disposição. Exatamente. A lojinha tem que funcionar. Exatamente. A gente precisa muito de mais parceiros, então se você gosta desse episódio, curte, tem uma empresa, quer melhorar sua comunicação, colocar sua marca aqui no nosso telão, entre em contato com a gente, que vai ser uma satisfação enorme estar com novos parceiros aqui também no Pé no Barro Podcast. Beleza? Grande abraço a todos vocês e até o próximo Pé no Barro. Valeu. Tchau, tchau.